Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Fernando Júnior e queria trazer para você aqui um momento de reflexão. Eu li uma história certa feita que eu achei muito interessante. Um velho mestre viu um jovem triste, cabisbaixo, passando perto dele, e imediatamente chamou esse jovem e disse a esse jovem que pegasse uma mão cheia de sal e colocasse dentro de um copo de água e bebesse. Aquele jovem imediatamente fez conforme as palavras daquele mestre. E após beber aquela água, o mestre lhe perguntou: qual é o gosto? Imediatamente, sem pensar duas vezes, aquele jovem disse: é muito ruim. O mestre sorriu e pediu ao jovem que pegasse uma outra mão cheia de sal novamente. E agora, caminhando com ele em silêncio, chegaram até junto de um lago. E o mestre disse a ele: jogue esta mão cheia de sal dentro do lago. E ele fez conforme as palavras do mestre. Após ele fazer, o mestre disse para ele: agora prove da água, beba da água. O jovem então fez conforme a orientação do mestre. Ele abaixou-se e bebeu um pouco desta água. Em seguida, o mestre perguntou novamente para ele: e agora? Qual é o gosto da água? Como a água está? O jovem disse ao homem, sem pestanejar: o gosto da água é muito bom. E o mestre perguntou então a este jovem: você sente o gosto do sal? O jovem disse: não, eu não sinto. Então o mestre disse àquele jovem: a dor na vida de uma pessoa não muda, mas o sabor da dor depende de onde a colocamos. Olha que coisa interessante esta história. Jesus, certa feita também, quando estava reunido com seus discípulos, em João capítulo 16, no versículo 33, ele disse assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender que o sal, que a dor, que os problemas, todos nós temos e teremos e passaremos por ela. Agora, depende de como nós valorizamos essa dor, depende de como nós vivenciamos esta dor. Jesus disse aos seus discípulos e os alertou que eles não teriam uma vida fácil, eles sofreriam dores, eles sofreriam perseguições, seriam perseguidos por pregarem a palavra, por anunciar o evangelho do reino. Mas Jesus deixou uma palavra bem clara: vocês precisam ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que nós precisamos fazer neste momento de dor é dar mais valor ao que nós temos em detrimento do que nós perdemos. Em outras palavras, nós precisamos deixar de ser copo e tornarmos lago. Porque sabe o que eu penso? Que o sal estava no copo de água, como o sal também estava no lago. Mas quando aquele jovem estava tomando aquela água do copo, ele estava sufocado naquele pouco de água que ele tinha ali. Quando ele estava provando daquela água que estava no lago, além de ter em muito mais quantidade a água, ele estava tendo uma visão de totalidade ao seu redor. Então eu quero trazer uma palavra a você neste dia, que você seja como Abacuque. Sabe por quê? Porque Abacuque, em detrimento a tudo aquilo que ele havia perdido, no final do capítulo 3, no versículo 18, ele vai dizer assim: todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ele estava dizendo esta palavra depois de ter visto toda Judá destruída, ter visto o campo arruinado. O versículo 17 diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Mas aí ele expressa com
com o seu pulmão, com toda a força, dizendo: todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu não sei qual dor, qual momento você está vivendo neste tempo, mas entenda uma coisa: não seja copo, seja lago. Amém? Deus abençoe você. Para este tempo, ânimo, força. Deus está conosco, Ele está no controle de tudo. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. O salmista no Salmo 40, no último versículo, ele vai dizer: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de nós. Um grande abraço, Deus te abençoe, receba esta palavra em nome de Jesus.